Olha só, a gente quer saber agora, meu irmão, sobre o passado, o presente e o futuro. Vou fazer aqui uma pergunta para vocês e vou ler uma passagem para você que está em casa também. Para vocês dois, essa pergunta ela é uma pergunta de pilares dentro do Encaixados hoje, que a gente faz para todo casal que vem aqui. Algo no passado que vocês entendem que tem que ficar no passado, algo do presente que vocês estão celebrando e como vocês se veem no futuro. Então, passado, presente e futuro é a pergunta, eu diria que é a mola mestre desse programa. Diz para nós, abre o coração de vocês, quem começa? Pode começar. Eu deixaria no passado todo tipo de incerteza. Quando eu digo incerteza, é incerteza do Anderson. Incerteza se é um filho obediente, incerteza se vai ser um bom esposo, incerteza se pode ser um bom profissional se ele não for CLT. A palavra incerteza dominou minha vida por muito tempo. Vou fazer um adendo aqui, abrir um parênteses, só nesse ponto. O que marcou a minha vida no quesito de incerteza, você fez parte, foi no ramo profissional, porque eu sempre disse que eu era muito bem realizado na minha vida. Estava com a esposa boa, tenho saúde. Minha família não é uma família traumática, pelo contrário, os pais se amam, são juntos até hoje. Minha irmã, da mesma forma, sempre com boa relação. Todo mundo muito tranquilo. Só que o Anderson era bem resolvido profissionalmente falando. Por alguns momentos nós tivemos a oportunidade de dar o passo para ter melhoria e eu sair daquela falsa certeza do seletismo ali, do banco, do progressão de carreira, uma coisa que já não me enchia os olhos, mas não tive coragem de dar o passo por conta de ciclos passados, da família, de pessoas falando, não faz isso, pondera, talvez esse outro jeito, olha por esse ângulo. Então, a incerteza não é só da minha parte mais do que eu ouvi. Mas quem tinha que tomar a decisão não eram outras pessoas, era eu, né? Então, escutar o medo de outras pessoas interferir na minha própria decisão me trouxe muita incerteza. Uau. E sempre teve uma pessoa, nas 3 tomadas de decisões que eu já tive a oportunidade de tomar nessa vida, que falou assim, vamos, tô pronta, vou com você, que foi a Vanessa. Não. Na 3ª tomada de decisão, que foi agora nessa virada de chave, o dia que eu comentei, a primeira pessoa a falar, vamos, se você acha que vai dar certo, vai dar certo. Pronto, foi a Vanessa. Foi um evento marcante, porque nós estávamos morando na casa dos meus pais, porque a nossa casa estava em reforma. Então, um pouco daquela raiz do medo vem de lá, porque a nossa história meio que se repetia. Meus pais foram bancários, eu estava como bancário. Na época, a fase mais próspera que tinha dos meus pais era na época de bancário. Então, eu entendo que não é, muitas vezes, nem medo, mas zelo. Quero que meu filho continue bem, porque aos olhos dele estavam. E de fato estava, mas por dentro, satisfação não existia. Então, essa incerteza que eu deixei para trás de todos os lados, inclusive do profissional naquele momento ali, essa eu quero deixar para trás. Uau. E não volto com ela jamais. Presente, o que você quer manter? Eu quero manter minha família unida. Só. Chegar em casa, ser bem recebido pelas minhas filhas, com um sorriso no rosto. Chegar na casa da minha mãe e meu pai, me tratar bem. Chegar na casa do meu sogro e minha sogra. Inclusive, minha sogra, tô com saudade de uma panelinha que você fazia pra me esperar, que hoje não tem mais, tá? Chegar nos lugares e ser bem recebido. Enquanto família, o pessoal não recebe o Anderson bem, não recebe a Vanessa bem. Nos recebe bem. Porque nós estamos de bem um com o outro. Bacana. E pro futuro, acho que eu só quero continuar avançando. Para onde você quer ir, Anderson? Eu quero ir para mais perto de Deus. Se for em Goiânia, se for em Manaus, se for fora do Brasil, se minha esposa e minha filha estiverem do meu lado e eu estiver mais perto de Deus, não me interessa onde. Não me interessa de verdade. Nós estamos com uma possibilidade daqui a algum tempo de mudança, inclusive. E eu estou muito... não sei, sair de perto dos avós... Mas de verdade, se for para acontecer, assim como todas as outras coisas na nossa vida, vai tudo encaminhando a ponte e falar assim, não tem como eu voltar. É esse o caminho, ponto. Então, para onde ele direcionar hoje? Sabendo que eu tenho um suporte grande dentro de casa e amor das minhas filhas, eu vou para qualquer lugar. Uau. Importante estar próximo de Deus.
E você, Vanessa? Passado, presente e futuro. Então, no passado, eu tô aqui pensando, né? Tem tantas coisas que às vezes a gente quer deixar, mas a principal delas é a insegurança. E insegurança em que sentido? Insegurança no casamento, insegurança na maternidade, que isso foi um bosque muito grande que eu nem sabia que eu tinha. E eu descobri depois com o tempo. Quando nós nos casamos, o Anderson veio muito machucado. Financeiramente falando, ele tinha sofrido muito, né? Com mulheres interesseiras e tudo mais. E aí, um dos pontos de exigência dele pra gente casar na época foi que a gente casasse com separação total de bens. Na época, pra mim, isso era uma coisa que eu achava que não me afetaria. Até porque, pra mim, o que importava era casar na igreja. O cartório, pra mim, era um papel. E isso, de certa forma, eu achava que era tranquilo. Só que com o tempo, no casamento, eu criei uma ideia de que existia o Anderson e a Vanessa. Não, se esse homem me largar um dia, eu preciso ter alguma coisa. E aí essa Vanessa, que tinha essa insegurança de se esse casamento acabar e eu vou sair sem nada, eu preciso construir o meu, eu fui aquela esposa que falava assim, peraí, não sai do CLT não, que eu tô construindo o meu negócio aqui. Aí começava a ganhar dinheiro, não, peraí que eu vou reformar a minha empresa, você fica aí que eu preciso construir o meu. Porque na minha cabeça, uma hora isso ia acontecer comigo, ele ia me largar, sei lá o que eu pensava, que eu precisava ter o meu. Eu não achava que existiria o nosso, era sempre o meu e o dele, porque assim foi imposto pra mim. Com o tempo eu fui tomando consciência disso. E o dia que ele precisou dar espaço profissional, coincidiu de ser bem na época que a Maria estava prestes a nascer. E aí ele ia ficar muito ausente de casa, eu já ia ficar mais ausente também por conta da empresa, né, que não tem como a gente deixar pra lá. Eu falei, então é hora de eu voltar pra casa e ficar aqui cuidando da nossa casa, das nossas filhas. Isso pra mim na época me trouxe uma insegurança tão grande que eu não estava conseguindo ser mãe, eu não estava conseguindo ser esposa, porque eu tava naquela insegurança. Eu falei, agora se ele me largar, eu tô com 3 meninas e sem nada. Porque agora é tudo nosso. E aí, com isso, a gente costuma ter diálogos bem abertos. Eu cheguei nele e falei, olha, a minha insegurança é essa, eu tô com medo mesmo. É isso que tá acontecendo comigo. Eu tô chata por causa disso, eu tô insegura, eu tô com medo. E aí, a gente começou a trabalhar isso dentro da nossa casa, né? E aí, essa insegurança que me travou por várias vezes de fazer várias coisas e travou a prosperidade dele, porque eu não queria deixar ele prosperar. Eu que tinha que prosperar, né? Então, eu travava a prosperidade dele. A partir do dia em que eu dei esse passo para trás, eu falei, pode ir que eu segurar as pontas aqui de casa. Eu entendi que eu não preciso ter essa insegurança. Que ele tá construindo é pra gente, é pra nossa família. Então, essa insegurança é uma coisa que eu quero deixar no passado. E é trabalhoso, ele sabe que eu luto contra isso ainda. Às vezes eu me pego com pensamentos muito egoístas, mas eu tenho lutado muito para deixar essa insegurança para trás. No presente, eu quero a nossa família também, unida. Essa alegria que a gente tem. Eu quero pro presente e pro futuro, meu marido do meu lado servindo, porque não tem coisa mais linda do que ver ele servindo naquele acampamento, naquele lugar maravilhoso que combina demais com ele sabe. Eu quero isso, ter a nossa união. Tava até conversando com o Lucas da Carol essa semana, sobre as dificuldades enquanto família que a gente tem, às vezes de até ir à missa. Com as crianças é muito desafiador, gente, é muito difícil. Então, são 3 crianças de 10 meses, 2 anos, 3 anos, e estar com ele me ajudando, estar ali na igreja com as meninas, esse presente é o mesmo que eu quero pro meu futuro, porque a partir do momento em que a gente começou a caminhar junto, Gilberto, foi só pra cima. Foi linda. Só coisa linda mesmo na nossa vida, e eu falo que a gente tá gerando testemunhos lindos mesmo. Eu creio nisso. Porque a gente tá caminhando isso, junto. Né? A gente tem visto o crescimento de vocês. Sim. É exponencial mesmo. E isso é porque a gente tá caminhando junto. Então, o futuro eu quero que a gente permaneça junto, porque eu sei que se for assim, nós vamos estar voando. Uau.
Agora, é tão bonito que você fala sobre as crianças e é importante entender assim, essa é a ceva que vocês têm que fazer. Vocês têm que levar as crianças mesmo, por mais que realmente é complexo, dá trabalho, tem que arrumar, tem que vigiar, mas tem que cevar, tem que cevar. Você um dia foi cevado, meu irmão. Seus pais te levaram ao ponto de um dia você deixar de sozinho e para você não fazia sentido começar uma segunda-feira sem uma missa. Isso é a ceva. Nós, pais, temos que cevar os nossos filhos. Devagarzinho, dar alimento espiritual para eles. Uma das coisas que eu mais acho lindo na nossa igreja católica é ela não ter tempo, não ter pressa em pescar os grandes peixes. O Senhor vai deixando, né? O Senhor vai usando a igreja, vai deixando, vai cevando, mais cedo ou mais tarde as pessoas vêm e decidem, né? Obviamente, bom que seria que fosse todos, mas aqueles que têm realmente um chamado, eles vêm e aceitam isso. Não, agora eu entendi, eu vou começar a fazer um grande movimento do ID, né? Entende realmente que nós somos chamados a uma transformação mesmo e uma busca incansável por Deus. Então é isso que você está vivendo hoje, né? Hoje não faz sentido para você. Você pode ir para qualquer lugar, mas Deus é o alvo, né? Ele se tornou seu alvo. Então é uma conexão que você não quer mais perder de internet, né? Em outras palavras, não quer mais perder a conexão. Não mais não. Tem uma frase que eu carrego e o Anderson fala que essa frase parece muito comigo, que é do Albert Einstein. Ela fala assim, que existem duas formas de você viver a vida. Ou acreditando que os milagres não existem, ou acreditando que tudo é milagre. E eu sou essa pessoa que eu acredito que tudo é milagre. Então, assim, a questão do Anderson vir servir. As nossas filhas, as 3, foram milagres na nossa vida. A Cecília chegaram a falar que eu ia perder ela, inclusive, quando eu estava grávida. Então, eu vejo tudo como um milagre. Estar na presença de Deus com a minha família é um milagre. E na terça-feira, o Lucas fez... Vocês estavam lá? Você estava, né? Na terça. Estava no outro, no outro. Mas o Lucas falou sobre o quanto Deus foi misericordioso em deixar a Eucaristia pra gente. A gente precisa aprender a dar valor naquilo que a Igreja Católica, né, nos oferece. E aí eu virei pra Luanda, né? Que a gente estava cantando. Eu falei, nossa, Luanda. E por tantas vezes eu deixo de viver isso daqui por preguiça de encarar isso aqui com as meninas, porque é difícil mesmo. E aí a Luanda virou pra mim e falou assim, amiga, a família que você tanto pediu pra Deus tá te atrapalhando de viver a Eucaristia? Eu falei, meu Deus, realmente isso não pode acontecer. Não pode. Então, isso pra mim, o ordinário da vida, estarmos juntos, tantas graças que a gente alcançou esse ano como família, caminhando juntos, eu vejo que é muito milagre, é muita misericórdia de Deus na nossa vida, né? Uau. E é lindo você olhar para as crianças e elas começarem a repetir os teus passos. É muito bonito, tem que deixar mesmo, tem que se esforçar para fazer.